Bem-vindos ao TV Cine Dragão, um programa da TVC em parceria com o Centro Dragão no Mar de Arte e Cultura. Hoje traremos um filme especial. Dentro da programação Memória e Verdade, a TVC vai reabrir os arquivos da ditadura e debater um dos períodos mais sombrios da nossa história. E no programa de hoje vocês vão assistir ao filme Subversivos, dirigido por Felipe Barroso. O documentário traz o relato de 18 cearenses que viveram durante os governos militares, que marcaram não só suas vidas, mas a história de todo um país. Disputa pelo poder, intolerância ideológica, censura, prisão, tortura, exílio, anistia. Contados por quem vivenciou, os fatos não parecem tão distantes. E para conversar sobre o filme, contamos hoje com a presença de Felipe Barroso. Ele que é professor, advogado e que também dirigiu o outro documentário, A Padaria Espiritual. Felipe, muito bem-vindo. Obrigado por ter topado o nosso convite. Obrigado. Eu queria começar falando um pouco sobre a tua carreira em cinema. Na verdade, o filme ele é uma parceria com a TV Unifor. Como é que você chegou no cinema, você que é professor universitário, e qual que é a gênese dos Subversivos, né? De onde é que surge esse filme? Eu ensinei por vários anos na Unifor, no curso de comunicação social. E a partir daí, com a abertura da TV Unifor, eu figurei como um dos professores orientadores. E aí, diante do interesse já voltado para essa área de comunicação, eu comecei a orientar vários grupos de alunos para gravar programas, especificamente Dois Pontos, Curta Ceará, Vivências, vários programas, Pensando Direito, eram programas que nós produzíamos, dirigíamos e hoje em dia tem um acervo muito rico no site da TV Unifor. Quanto ao interesse pelo tema, a minha família sempre de alguma forma esteve envolvida aí em relação a esse momento da ditadura militar. O meu tio, o Padre Barroso, ele foi advogado de centenas de presos políticos no Ceará e aqui nos estados vizinhos. E aí eu vivenciava isso, eu via isso, eu não tinha idade para entender muito bem o que estava acontecendo, mas eu me sensibilizei com aquele momento. Tive uma tia, a Esté Barroso, poetisa, professora, que foi presa e também perseguida, e por conta desses contatos de parentesco, eu conheci muitas pessoas que também passaram por esse tipo de opressão, de perseguição. E aí me veio a ideia. Então passei 3 anos produzindo, pesquisando, conversando, gravando, dando passos atrás, tentando desistir, sem ter ideia de que forma aquele material todo poderia ser montado. Finalmente está aí. Eu li que A Padaria Espiritual, que é um curta seu, ele dialoga de alguma forma com o Subversivo por tratar de pessoas transgressoras, né? Como é que se dá essa relação? Eu sempre tive interesse aí pelos outsiders, né? Esse pessoal aí que tá fora aí da corrente principal. E a Padaria Espiritual, aquele movimento artístico literário que nós tivemos no Ceará de 1892 a 1898, final do século XIX, ele se antecipou em 30 anos à Semana de Arte Moderna, né? Que ocorreu lá em São Paulo. Então, se tivesse acontecido na metrópole, esse movimento certamente teria uma outra projeção, né? Mas veio acontecer logo no Ceará. E aí já há alguns livros, há dissertações de mestrado escritas sobre a padaria espiritual, mas eu penso que um registro audiovisual, esse é o primeiro e, se me consta, o único, assim, que tem uma conotação mais histórica para detalhar um pouco sobre aquele trabalho deles. E acho que alcançou o seu objetivo, né? Tem o jornal O Pão, que é delicioso, muito legal, delicioso no sentido literário, expunha os trabalhos, os trabalhos dos escritores, né, que foram inicialmente liderados pelo Antônio Salles, não vamos esquecer isso, que fundou a Padaria Espiritual, né? Depois vem o grande Rodolfo Teófilo, que vem refundar a padaria, e aí esse documentário trata dessa época, né? E os Subversivos lá na frente, 2 anos depois. Sim, Felipe, continuando, assim, eu acho que uma coisa muito importante é a pesquisa, né? Além de você ser professor, né, que já carrega essa pesquisa prévia aí dos anos de estudo na faculdade e tudo mais,
Você foi atrás de muitos arquivos, né? Foi atrás do Arquivo Nacional. Sim. E aqui também no Ceará, eu queria que você contasse um pouco dessa pesquisa e como foi aqui no Ceará. Se foi tão... se você encontrou tanta coisa quanto você esperava encontrar aqui. Na área do audiovisual, eu quero destacar que eu sou um curioso, né? Gostaria de ter mais tempo e mais recursos para me dedicar a estudar mais. Agora, quanto a material de pesquisa, boa parte disso foi por conta própria, né? Exceto o apoio da Universidade de Fortaleza com a produção e do Café Santa Clara, o resto foi por minha conta. Então, viajei ao Rio de Janeiro, fui lá levantar material. Esse material iconográfico aqui no Ceará é muito fraco, né? Nós temos aqui o MIS, o Museu de Imagem e Som, que eu fui lá, mas eu obtive muito mais fotos e mais relatos e mais recortes de jornal e tal, com os próprios entrevistados. Felipe, os entrevistados eles são a alma do teu filme, né? Na verdade, ele tem uma série de imagens de arquivo, mas a fala deles é o grande elemento protagonista. Eu queria saber como foi que tu chegou neles e como que se deu a escolha de também ouvir membros da ala direitista, da ala conservadora e tentar construir um panorama que remonte os dois lados da história. O acesso aos subversivos de esquerda, digamos assim, eu tive através do meu tio e da minha tia, além de alguns conhecidos que eu também já tinha e trabalhava com eles. Então aí tem o médico João de Paula, tem o sociólogo Pedro Albuquerque, tem o falecido recentemente advogado Tarcísio Leitão, dentre outros, a Rosa da Fonseca, e aí eu os convidei para esse momento especificamente. Eu quis também representar a igreja e tive a grande sorte de conseguir a entrevista com o Dom Aloysio Loscheider, que na época ele era arcebispo em Fortaleza, na época do arroxo militar, na década de 70. Ele já não morava em Fortaleza quando eu o convidei, mas por coincidência ele veio aqui para um outro evento e tive a grande sorte de entrevistá-lo. Também aí o lado da justiça, então eu consegui em vida, obviamente, a entrevista com o juiz auditor militar, o Ângelo Ratacaso Júnior, que julgou muitos deles na época na auditoria militar. E aí, obviamente, para dar um certo contraponto, fui entrevistar os que apoiavam, né, o regime. Então, o general Torres de Mello, o jornalista Temístocles e Castro Silva, e o governador Adalto Bezerra, né, que foram muito solícitos e generosos em conceder essas entrevistas, né. Teve algumas situações curiosas em que eu entrevistei uma outra pessoa aí que apoiava o regime, e aí ele quis uma transcrição, né? E aí eu fiz a transcrição, enviei o DVD, aí ele disse, não, aqui eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Não, aqui eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Então ele disse, eu não posso sair editando esse negócio desse jeito, né? Só autoriza ou não autoriza que eu coloque a sua... Não, autorizo não. E aí, como também teve alguns de esquerda que se recusaram a depor, né? Eu insisti e tal, mas eles não quiseram contar suas histórias por motivos tais. Então eu acho que de certo modo o panorama ficou bem aberto aí. Sem esquecer que havia também, era uma dupla de advogados que defenderam esses presos políticos de graça. Eles não eram de partido político, eles não tinham religião, não era questão religiosa e tal. Eles simplesmente faziam pelo ideal dos direitos humanos, da liberdade, né? Do exercício da liberdade de expressão, que era, já falei, do meu tio, Padre Barroso, que faleceu recentemente, e a advogada Wanda Rita Sidou. Então, eram dois profissionais bastante dedicados e valentes nesse período, né? Eu sempre perguntava a ele se eventualmente ele tinha sofrido algum tipo de repressão enquanto ele exercia a profissão, né? Diz que não, eles foram respeitados. De certo modo, o regime os deixou de mão, né? Então eles exerciam esse tipo de atividade na defesa dessas pessoas. Nossa, Felipe, vamos fazer uma pequena pausa agora, tá, para o intervalo, mas já já a gente volta conversando mais sobre filmes subversivos com o Felipe Barroso.